Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final é uma parceria Rede LFG e TV Justiça. Meu nome é Renato Montan, sou professor de processo civil aqui da Rede e hoje nós vamos falar sobre processo e pressupostos processuais. Processo e pressupostos processuais é um tema pouquíssimo explorado nos bancos da faculdade e também não é muito versado nos livros de doutrina. Mas eles têm alta incidência em provas de concurso, exames de ordem e para a prática, até porque para você trabalhar com processo e pressupostos, você tem que enfrentar basicamente toda a estrutura do procedimento. Você já sabe, nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, nós vamos falar sobre processo, pressupostos processuais e todas as regras aí decorrentes. No segundo bloco, pergunte ao professor, selecionaremos 5 perguntas de alunos de todo o país para resolvê-las aqui e também para complementar a matéria que, dado o tempo exíguo do programa, não vai ser possível nós enfrentarmos. E por fim, o X da questão, nós vamos resolver 2 questões de provas anteriores para que a gente possa sedimentar a matéria. Espero vocês no próximo bloco. Obrigado. Muito bem, meus amigos, processo e pressupostos processuais é nosso tema do dia. E trabalhar, na verdade, com processo e pressupostos processuais é enfrentar muito mais os pressupostos processuais do que o processo. Certamente, processo é um dos temas mais controversos que nós temos no ordenamento. Eu não conheço, basicamente, 2 ou 3 autores que possuam a mesma definição de processo. Mesmo aqueles que partem das mesmas premissas, mesmo esses autores que partem de premissas idênticas, eles mesmos possuem entendimento diverso sobre o que vem a ser processo. Eu tenho um posicionamento sobre o processo que eu entendo que seja a melhor definição para que a gente possa, pelo menos, entender o fenômeno. Processo é uma entidade complexa. Processo é uma entidade complexa, porque ela conglomera, na verdade, 2 grandes institutos. Processo é visto como uma relação jurídica, porque processo envolve 3 sujeitos de direito, pelo menos, autor, réu e juiz. Não se nega o litisconsórcio, mas existem pelo menos 3 lados, o autor, o réu e o juiz. E também processo é um conjunto de atos. Processo é um procedimento. Então, o processo não só é uma relação jurídica, que envolve 3 sujeitos de direito, com deveres, ônus, obrigações, como também processo é um procedimento. Processo é uma relação jurídica, um conjunto de atos. Então eu nem posso falar que processo é só relação jurídica, como diz alguns autores, e nem falar que processo só é um conjunto de atos, que é o procedimento, que é a visão externa, a análise visível do processo é o procedimento. Petição inicial, defesa, citação e réplica. A grande questão que nós temos que enfrentar é que para que o processo possa existir e se desenvolver válida e regularmente dentro do ordenamento, é necessário que ele preencha alguns pressupostos. Então, na verdade, a lei estabelece, não de forma sistematizada, mas de uma certa forma ordenada, a lei estabelece os pressupostos processuais. É importante que nós entendamos que, ao contrário das condições da ação, que a lei diz expressamente quais são, possibilidade, legitimidade e interesse, os pressupostos, a lei não se deu ao trabalho de estabelecer quais são. Na verdade, a lei, quando muito, diz que existem pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido e regular do processo, à luz do artigo 267, inciso 4 CPC. Mas a lei não cria uma sistematização como o faz com as condições da ação. Por isso, nós vamos tentar extrair o regramento dos pressupostos com base efetivamente em alguns requisitos importantes, como a relação jurídica. Então nós vamos olhar para o juiz, para o autor e para o réu e tentar estabelecer com essa base, com essa fundamentação, quais seriam os principais pressupostos. Então vamos olhar para o juiz primeiro. Para a gente poder dividir os pressupostos, nós temos que estabelecer 2 grandes grupos. Nós temos os pressupostos positivos, que são aqueles que devem existir no processo, e nós temos os pressupostos negativos, são aqueles que não podem existir no processo. Os pressupostos positivos, que devem existir,
podem ser subdivididos em dois grupos. Nós temos os pressupostos que são mais graves, então, portanto, são pressupostos de existência, e nós temos outros pressupostos que, partindo da premissa que o processo já existe, ele deve se desenvolver. Então, são pressupostos regulares de desenvolvimento. Então, os pressupostos positivos são divididos em existência e desenvolvimento. Vamos falar primeiro dos pressupostos de existência. Pressupostos de existência são aqueles que são tão graves, mas tão graves, que a falta deste pressuposto faz com que o processo sequer exista. Alguns autores criticam essa terminologia. Como é que pode existir um pressuposto processual de existência se o processo já existe? Na verdade, a existência aqui ela não é fática, porque os autos do processo estão lá. A existência ela é jurídica. E aí nós temos 3 pressupostos de existência mais importantes. O primeiro deles é a jurisdição. E aí, voltando ao que nós estávamos falando, vamos olhar primeiro para o juiz. O principal pressuposto de existência é jurisdição. Julgador sem jurisdição não tem condição de julgar o processo e, portanto, o processo não existe. Basta imaginar, vamos supor que num determinado processo, um delegado de polícia profira uma sentença. Nós sabemos que o delegado de polícia tem conhecimento jurídico, tem até condição de fazer uma boa sentença, talvez até melhor que a do juiz. Mas ele não é investido de jurisdição e, portanto, o processo não existe. Falta de jurisdição é pressuposto de existência. Isso já caiu em exame de ordem. Vamos olhar agora para o autor. Qual seria o pressuposto de existência para o autor? Demanda, petição inicial. Sem demanda, sem petição inicial, o processo não existe. Não vamos entrar nessa discussão terminológica, se petição inicial é demanda, sim ou não, ou vice-versa, isso é irrelevante. Apenas entendamos que falta de petição inicial também torna o processo inexistente. E o último pressuposto de existência é a citação. Não se assustem, vocês vão encontrar provavelmente em alguns livros de doutrina que a citação não é pressuposto de existência e sim de desenvolvimento. E há alguns autores que entendem que a citação sequer é pressuposto, como o professor Cândido Dinamarco. Essa premissa, a minha concepção para concurso e para exame de ordem, é a mais correta. Pressuposto de existência é citação. Ou seja, a falta de citação torna o processo inexistente. Feita essa distinção entre os pressupostos de existência, vamos falar um pouquinho dos pressupostos de desenvolvimento. Aqui, o processo já existe, mas ele precisa se desenvolver válida e regularmente no mundo jurídico. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos adjetivar os requisitos que nós já estudamos agora. Nós não falamos de jurisdição? Falamos. O que nós podemos acrescentar agora junto à jurisdição? Não basta o juiz ter jurisdição, ele precisa ser competente e imparcial. Então, primeira premissa, não basta ele ter jurisdição, ele precisa ser competente e imparcial. O que é um juiz competente? Na verdade, eu até falo de brincadeira que existem regras em processo que não se definem ontologicamente, elas se definem por exclusão. Então, não se fala juiz competente, se fala que o juiz não é incompetente. Juiz competente é aquele que a ação foi distribuída e aquele juiz, evidentemente, de acordo com as regras previstas em lei, tem aptidão para julgar aquela causa. A competência, na verdade, é o limite da jurisdição, é a distribuição aos órgãos judiciários de suas funções. E aí nós temos alguns critérios de competência, que não vêm ao caso agora, mas como competência material, funcional, territorial e valor da causa. Então, na verdade, o juiz tem que ser competente para julgar a causa, leia-se.